A gente vai, daqui a pouco, convidar, né? Na verdade, o nosso convidado já está aqui. O nome dele é José Maria Coelho Bassalo. Ele é arquiteto, né, formado pela UFPA, ele é professor de projeto da UFPA. Ele já é formado, apesar de bastante jovem, ele já tem mais de 30 anos que ele é formado. Eu conheço o Bassalo de muito tempo, de uma longa data, a gente não vai falar aqui em anos, mas a gente se conheceu na CEURB, na prefeitura, né? O Bassalo, ele era o arquiteto responsável pela parte do projeto, dos projetos que eram desenvolvidos pela CEURB, né? Escolas, né? E vários projetos que foram feitos. E a gente fez uma caminhada aí, assim, de muita amizade, né? Foi uma época muito bacana, acho que tanto da minha vida pessoal, da prefeitura, como experiência, que eu digo que a CEURB foi a minha escola de vida, que vocês já sabem disso, já comentei com alguns alunos aqui, e que eu tenho muito orgulho de ter vindo de lá, né? Eu participei de várias situações, eu acabei enveredando para a linha do planejamento urbano ou do projeto, mas na parte de aprovação de projetos, e fiquei muitos anos com essa parte, depois fiquei na chefia, entrei como estudante e assim a caminhada foi. E o Bassalo depois também trilhou outros caminhos e foi para a UFPA, né, hoje continua. Mas, enfim, e eu quero dizer que o Bassalo tem uma experiência muito grande, que eu comentei com alguns alunos meus da turma do 8º semestre da noite, que eu estou com a noite, e o professor Alexandre Lima está com a turma da tarde. É a mesma disciplina, é a mesma temática, né? A gente está desenvolvendo habitação de interesse social. Por um acaso, né, eu tinha falado com a turma da tarde sobre com a turma da noite, dos meus alunos que estão aqui. No primeiro dia de aula, quando a gente trabalhou as referências projetuais, eu dei o exemplo do projeto da Vila da Barca, né, e falei do mesmo projeto que foi desenvolvido em Manaus. Bom, esse preâmbulo era para apresentar o nosso convidado, que é o arquiteto Bassalo, José Bassalo. Silvana, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite para participar da tua aula. Nós somos amigos, de fato, há muitos anos. Então, assim, meninos e meninas, vocês deem um desconto aí nessa apresentação generosa que a Silvana fez, porque nós realmente somos muito amigos. E a gente não gosta de falar mal de amigo, em público, pelo menos. Verdade. A Silvana me pediu para falar alguma coisinha antes minha da Vila da Barca. Eu me formei em 85, então faz 36 anos, na verdade, que eu me formei e sempre trabalhei, há muito tempo trabalho com projeto, vamos dizer assim, nem sempre trabalhei com projetos para populações que viviam em situação de risco, como essa da Vila da Barca, mas sempre fiz habitação popular. Assim, projetos, comecei fazendo vila de casa, acho que o primeiro projeto que eu fiz na minha vida foi uma vila de casas em Coraci, que deu tudo errado, né? Deu tudo errado porque o meu amigo que me contratou tinha comprado um terreno inadequado, a gente escolheu uma tipologia também incorreta e acabou que ele não ganhou dinheiro com esse negócio, mas o aprendizado foi muito grande. Então, esse tema, ele, assim, não é que eu escolhi esse tema, muito embora eu tenha me apaixonado por ele no decorrer da minha vida profissional, mas era o que ia aparecendo e a gente fui me dedicando a pensar nisso. A questão da habitação de interesse social vamos dizer assim, é a parte do mercado, é o nicho do mercado no qual nós somos mais necessários. Eu sei que todo mundo, e eu também, sonha em eu vou ser o arquiteto da elite, vou fazer o apartamento do milionário, construir aqueles casarões, as mansões e tal, mas onde nós somos realmente necessários, além desse tipo de mercado, é na habitação social. Num país como o nosso, que
as desigualdades sociais são muito grandes, nós somos extremamente necessários na atuação nesse setor. Esse projeto da Vila da Barca, ele não é meu, né? Ele, na verdade, é do Luiz Fernando. Quer dizer, ele passou a ser meu na medida que eu entrei ao longo do processo para desenvolver um projeto, um estudo feito pelo Luiz Fernando. Eu vou começar a compartilhar aqui a tela. Bem, olha só, Vila da Barca, segunda década, né? Segunda década porque esse projeto começou em 2003. Bom, para quem não conhece, a Vila da Barca é uma comunidade que mora às margens da Baía do Guajará. Essa é uma fotografia bonita, aérea, que mostra da Baía do Guajará para dentro da cidade. E essa mancha aqui, cor de argila, né, de tijolo, é a Vila da Barca, e essa parte cinza na frente também é a Vila da Barca, mas aqui ainda estão as palafitas. Essa foto, se não me engano, ela tem uns 10 anos, talvez. No mapa, a Vila da Barca fica nesse ponto aí da cidade. Dando aqui um zoom na fotografia, esse círculo mostra onde fica a Vila da Barca. Um pouco mais aqui, no centro da circunferência, a gente tem uma sombra mostrando as edificações que já foram construídas. E um pouco a norte, tem essa mancha cinza e branca aí, que são das palafitas que ainda persistem, e de algumas casas também que estão construídas na terra firme, mas são da comunidade da Vila da Barca. Essa fotografia, ela é da época do projeto. Acho que essa fotografia ela é de 2012, eu nunca consegui achar o autor dessa foto, mas ela foi uma fotografia de jornal, que mostra bem aí a configuração de como são as casas, como são as palafitas ali naquele local. Em 2021, esse cenário não mudou tanto em relação ao que era em 2003, quando o cadastro da prefeitura identificou 70% de palafitas numa comunidade onde viviam 3.500 pessoas. Eu não sei hoje qual é a população. É comum a gente encontrar muitos trabalhos sobre a Vila da Barca. A Vila da Barca tem sido estudada desde o tempo anterior ao início dessa intervenção que nós participamos. E tem muitos trabalhos que mostram, assim, algumas fotografias de fato muito bonitas. Essas fotos eu peguei da internet, de alguns trabalhos também que eu encontrei. A gente vê uma comunidade pelas fotos, entendeu? Onde tem uma vivacidade urbana muito grande, né? Um ambiente assim de animação, as pessoas interagindo, muita gente do lado de fora das suas casas, conversando com o vizinho, as crianças brincando, mas sempre num cenário onde as casas são pequenas, salvo uma ou outra exceção. Predomina a horizontalidade, muito embora aqui e ali a gente possa encontrar edificações até de 3 pavimentos, e a gente vê nesse cenário o céu, a árvore, a água, né? Barcos, que pode, no primeiro momento, nos remeter assim, a uma ideia de que é um cenário bucólico, onde moram as pessoas de maneira feliz, interagindo com a vizinhança, etc. As casas, elas são casas diferentes tipos, né? Há um predomínio de palafitas, como eu disse para vocês, àquela altura eram 70% de palafitas em relação ao todo. Agora, as construções sempre muito precárias, as casas com pouquíssimas divisões internas. Normalmente a gente tem uma casa tipo um barracão com uma divisão, talvez, quando muito. Banheiro normalmente do lado de fora. E a gente encontrava também muita criação de animais, criação de galinha, criação de porco, pato, né? Muito comércio informal, comércio circunstancial também. Eu digo circunstancial porque em determinado período do ano, determinada pessoa comercializa um produto, depois ele arranja um emprego, depois perde o emprego, volta.
Então, esse comércio ele é sempre muito variado e ele é muito mutante, vamos dizer assim. Tá? O sistema de circulação ele é feito em estivas. Tá? A estiva é essa ponte de madeira que a gente está vendo nessa fotografia aí maior. Bassalo, queria só Diga. complementar, Bassalo. Nós, pela Unifamais, a gente participou de umas caminhadas na Vila da Barca, né, de um projeto de ação social durante uma época. Então, assim, eu não sei se todos esses alunos que estão aqui na equipe, alguns deles chegaram aí com a nossa turma, mas o pessoal da arquitetura foi e o pessoal também da engenharia civil, onde a gente pôde, na verdade, vivenciar esse cenário que tu estás trazendo, né? Essa tipologia muito muito precária, né? Muitas casas variada, de madeira, né? variadas também, sem a menor ligação, né, de água e energia elétrica, assim, muita precariedade, muita questão do lixo, né, vários problemas ambientais aí juntos, né? Então, é bem bacana isso. E aí eu estou só complementando porque alguns alunos não está muito na verdade, assim, a Vila da Barca fica muito próximo da nossa universidade, da faculdade. Né? Isso. Então, olha só, assim, a propósito daquilo que a Silvana está falando, né? O que a gente encontrou lá foram muitas ligações clandestinas de água e energia elétrica, os famosos gatos, né? Se puxava a água direto do cano da Cozampa, sem pagar, o gato de energia elétrica idem. Não existe sistema de esgoto, completamente inexistente. E o que é mais grave ainda, muitas casas sem número na porta. Depois a gente vai voltar a essa questão da casa não ter número na porta. Em seguida, a gente tem umas outras imagens aí para ilustrar o que nós estamos falando. Ó, vocês observem aí que das estivas para baixo, muito lixo. Então, independentemente da gente aqui e acolá encontrar um trabalho que às vezes até glamouriza a pobreza, né? Acha valores interessantes, na verdade esse cenário é um cenário terrível, um cenário de pobreza, um cenário onde as pessoas de desemprego, muita ociosidade, coabitação, ou seja, às vezes duas famílias morando na mesma casa, muita promiscuidade também, infelizmente. As casas, quando não tem divisões internas, dorme todo mundo no mesmo ambiente, pai, mãe, criança, filho, enfim. Tá? Muitos relatos de acidentes, de gente caindo aí no corpo d'água, né? Condições sanitárias as piores, contato com vetores, né? Rato, barata, etc. Um ambiente completamente insalubre e muito fácil para a proliferação de doenças de veiculação hídrica, né? Dificuldade ou impossibilidade de acesso de veículo de serviço. O que significa isso? Se alguém tiver uma necessidade de saúde, a ambulância não chega lá dentro. Se tiver um incêndio, o carro de bombeiro não consegue entrar para apagar. Muita criminalidade, baixíssima qualidade de vida. Agora, assim, a gente encontrou uma rede de solidariedade lá entre as pessoas que, de alguma maneira, arrumavam uma estratégia qualquer para conseguir suportar essa miséria. O que é isso? Vamos supor, alguém que está sem emprego no momento toma conta dos filhos dos vizinhos que estão empregados e tem que sair para trabalhar. Alguém que tem uma condição melhor hoje divide um prato de comida com alguém que está sem trabalho ou numa situação pior. Tá? Enfim, situação de risco total, uma invisibilidade completa, e aí eu retomo a questão da falta do número na porta, porque quando você habita num local que ele não tem um número na porta, ele simplesmente para o poder público não existe, você ou a pessoa que mora num local desse não tem condições de fazer um cadastro de emprego ou um cadastro com um crediário para comprar alguma coisa, enfim. E ouvimos também muitos pedidos de socorro. E os pedidos de socorro, quase todos eram no sentido de, aterrem esse negócio aqui, essa condição é uma condição
terrível, abram esse negócio, enfim. Havia uma necessidade de intervenção, ainda há uma necessidade de intervenção muito grande. Essas próximas fotos, elas mostram um pouco do que... Essas fotos são da época, tá? Elas não são fotos atuais, que mostram a condição, mas hoje não é muito diferente do que a gente tem lá. Pessoal, vocês podem interromper, fazer perguntas aí, fiquem à vontade, tá? Isso aqui não é uma gente, conferência, uma palestra formal. Aqui, né? Na verdade, agora, Bassalo, só um minutinho, alguns alunos que estavam tentando entraram na nossa equipe também aqui. A Liane também, nossa coordenadora, já entrou. Então, seguindo, essas são fotos da situação lá que existia. Essas clareiras aí eram casas que ou ruíram ou tocaram fogo, ou alguma coisa assim, e elas iam se substituindo. Essas puxadinhas aí para fora são os banheiros, pessoal, e as fezes vão diretamente para a água. Só um minutinho, Bassalo, volta aqui. Não sei se todo mundo conseguiu, gente, visualizar o que o Bassalo está falando. É essa parte aqui, tá? Estou mexendo aqui com o cursor, tá? Todo mundo detectou a puxadinha que ele falou dos banheiros, que passou um pouquinho rápido. Sim ou não? Tudo ok? Tudo tranquilo? Perfeito. Pessoal, tá dando para ver aí a minha tela? Agora melhorou. Perfeito. Então, é direto aqui, pessoal. Tá? Vamos em frente. As imagens mostram o mesmo cenário, é mais do mesmo. Né? Agora, sim, existem pessoas que insistem em dizer que a Vila da Barca é uma comunidade ribeirinha, tá? Justamente pela tipologia da palafita e, assim, pelo fato deles estarem vivendo próximo lá da Baía do Guajará. Na verdade, quando a gente pensa na tipologia ou na comunidade ribeirinha raiz, vamos dizer assim, é aquela comunidade que vive no ambiente rural, pessoal. Tá? O sujeito que vive da pesca, o sujeito que vive daquilo que planta, o açaí, ou aquilo que ele eventualmente cria, enfim. Tá? Essa comunidade, a Vila da Barca, as pessoas que estão aqui, elas têm empregos, ou algumas delas têm empregos, trabalham no comércio, elas são servidas de energia elétrica, de alguma maneira a água chega aí, tá? Ou seja, essa comunidade, apesar de precária, ela é uma comunidade urbana, ela não é uma comunidade ribeirinha. A Silvana colocou muito bem, a Vila da Barca é bem aqui, ela é dentro da cidade, a interação dela com a cidade é uma interação direta, a gente chega na Vila da Barca, ou pelo menos na franja da Vila da Barca, de carro. Isso mesmo. Não é todo mundo que chega lá de barco, não. E uma coisa assim, importante que tu estás falando, Bassalo, porque as pessoas que estão aí, elas sabem disso, né? Dessa questão do local onde elas estão, que é muito importante. Eles não querem sair daí porque eles sabem que eles estão na cidade, no centro, perto de tudo, né? Exatamente. Vou já retomar isso. Tá? Então, olha só, essas duas fotografias da direita aqui mostram a imundícia, a sujeira, o lixo, que não apenas as pessoas atiram, tá? Porque o carro de lixo não chega aí dentro, a coleta de lixo não chega, quanto também o lixo trazido pela maré. Tá? Então, assim, toda vez que alguém disser para vocês que a comunidade da Vila da Barca é uma comunidade ribeirinha, ela não é, pessoal. Vila da Barca é uma comunidade urbana. Bom, o Luiz Fernando é esse cidadão aí, que, claro, essa foto foi em 2003 que ele fez. Ele foi contratado em 2003 pela prefeitura para fazer um estudo de viabilidade. E o escritório da gente, na época os sócios eram apenas o Flávio e eu, nós fomos contratados pela prefeitura para transformar esse estudo de viabilidade do Luiz Fernando em projeto. Fomos contratados em 2004. Olha só, isso aqui é uma foto aérea da época do projeto. Tá? A comunidade da Vila da Barca, ela era considerada pela prefeitura nesse polígono aí.
com 43.700 metros quadrados, e o cadastro da prefeitura identificou cerca de 3.500 habitantes em 628 unidades habitacionais, sendo que dessas 628, 428 eram palafitas. Ou seja, a densidade bruta era de 800 habitantes por hectare, aproximadamente. Isso dava 5,57 habitantes por domicílio. A área que foi destinada para o projeto era uma área um pouco maior. A ideia deles era pegar, além da área da Vila da Barca propriamente dita, que eu mostrei no polígono anterior, essa parte daqui ela foi incorporada à área do projeto. E no início também eles trataram essa parte daqui, que fica próxima a Pedro Álvares Cabral, como uma área também da Vila da Barca. O primeiro projeto que foi feito... Bom, antes de entrar no primeiro projeto, só mostrar aqui qual é o sistema viário que naquela época estava consolidado lá, né? A Pedro Álvares Cabral é essa parte daqui, tá? É essa via daqui. Chegando nela, vocês tinham de cima para baixo essa passagem republicana, a Coronel Luiz Bentes, a Americano, a Rua Magno de Araújo. Por dentro havia lá a Rua Professor Nelson Ribeiro. E uma rede gigantesca de estivas. Essas aí são as principais, tá? Não são todas. Agora, havia uma outra passagem lá, uma rua também que não era rua, mas é um local onde havia um tráfego muito grande de pedestres, que é esse caminho aqui perto da água. Uhum. Bom, vou começar aqui no projeto, tá? Primeiro, o que a gente tinha pela frente? Quais eram os desafios? O que a gente tinha que enfrentar? Tá? Bom, a gente vai meter a mão num problema desses. Tá? É claro que a gente vai resolver problemas e vai também criar outros problemas. Tá? A gente vai, de alguma maneira, como eu coloquei aqui, desequilibrar algo que não está no equilíbrio muito estável. Tá? Então, a gente teria que propor algo que resolvesse mais problemas do que criasse. Tá? Os problemas a serem tratados não podiam ser problemas individuais. A gente tinha que dar conta daquilo que dizia respeito a todo mundo, tratar da coisa de maneira coletiva. Tá? As casas que nós iríamos propor não eram casas feitas sob medida para determinada família ou outra. A gente não ia fazer a casa da dona Noca, do seu Pedro, do não sei o que e tal. Não. A gente tinha que propor uma tipologia habitacional que contemplasse a média das necessidades das pessoas. Era simplesmente impossível conversar com 600 famílias para saber o que cada uma delas queria ou gostaria para fazer um projeto sob medida para cada um. Tá? E isso é algo também que é impossível, é impensável. Depois a gente pode voltar para essa questão. A gente tinha também consciência de que a gente iria interferir nos hábitos das pessoas, no modo de vida das pessoas. Como assim no modo de vida das pessoas? Por exemplo, tinham lá umas 5 pessoas que criavam porcos. Gente, não se pode criar porco em área urbana. O esterco do porco, para vocês terem uma ideia, e se a gente for estudar, tá? Ele é 7 vezes mais agressivo do que as fezes humanas. Então, para criar porco, você precisa ter licença ambiental. Você não pode fazer uma pocilga legalizada no meio da cidade. Você não pode criar porco no meio lá de onde as pessoas moram. Então, o projeto da Vila da Barca, por exemplo, não contemplou e nem poderia a criação de porcos. E isso aí é uma interferência, claro, no modo de vida das pessoas. Tá? O desmonte das práticas ilícitas. Não dá mais para o sujeito ter o comércio ilegal, para o sujeito ter o gato de energia elétrica e de água. Não dá mais para o sujeito não ter número na porta. Ele tem que ter, de alguma maneira, uma participação na vida oficial da cidade, vamos dizer assim. E esse tipo de coisa, esse tipo de intervenção, ela mexe na relação entre os direitos e os deveres das pessoas. Aquilo que se podia antes,
não pode mais agora. E aquilo que não pode, que hoje não pode, vai poder a partir da implantação do projeto. Ou seja, o exercício da cidadania, ele vai, ou ele foi, ou ele está sendo, de alguma maneira, modificado. Do ponto de vista geral, e isso eu retomo mais uma vez o que a Silvana colocou, que é muito importante, a população foi mantida no local. O projeto foi feito para deixar a população no local, para manter as relações sociais entre as pessoas, para fazer com que aquelas pessoas não se afastassem dos locais dos seus trabalhos. Porque muita gente morava na Vila da Barca também, porque a Vila da Barca é dentro da cidade. A Vila da Barca é uma comunidade que ela tem a infraestrutura muito próxima dela. Então, de que adianta você fazer uma intervenção, produzir uma unidade habitacional um pouco melhor e mandar a pessoa morar distante, na periferia, etc. Então, uma das premissas fundamentais do projeto era a manutenção da população no local, que é uma virtude muito grande e que não é tão usual em projetos dessa natureza. Segundo, redução de custos e prazos. Havia e ainda há uma urgência de mexer nessa situação de risco. Agora, que urgência é essa que começou em 2003 e nós estamos em 2021, né? Redução de custos. A redução de custos, pessoal, não é para você fazer uma casa sem condições para as pessoas mais necessitadas morarem. É que quando a gente reduz o custo da produção da habitação, você consegue salvar mais recursos para atender um número maior de pessoas. Vamos dizer assim, a população, as casas da Vila da Barca têm 65 metros quadrados. Por que elas não têm 85 metros quadrados? 85 metros quadrados, as pessoas não iam ser mais bem atendidas? Certamente que iam, mas se elas tivessem 85 metros quadrados, talvez a gente não conseguisse contemplar todos e não conseguisse também recursos para contemplar todas as famílias que estivessem lá. Tá? Então, não é assim, quando o arquiteto projeta uma habitação popular num espaço exíguo, isso não é um exercício de maldade, não é o sujeito que eu vou sacanear aí com essas pessoas, vou colocá-las numa casinha apertada e tal. Não, é porque ele precisa contemplar um universo muito grande de pessoas. Outra questão também importante era a obediência às normas e às leis. Olha só, o projeto da Vila da Barca, ele atende a todas as leis da prefeitura, as normas do bombeiro, as normas dos organismos financiadores, as concessionárias de serviços públicos. O que eu estou querendo dizer? As ruas, por exemplo, da Vila da Barca, algumas ruas poderiam ter 4 metros de largura, por exemplo. Elas não têm 4 metros porque elas têm que ter 6, porque com 6 metros é que é o necessário e o suficiente para que um caminhão do Corpo de Bombeiros entre. Outras normas da prefeitura, a questão dos afastamentos, das aberturas dos vãos, das ocupações, dos aproveitamentos, tudo isso tinha que ser contemplado nesse projeto. Muito embora a Vila da Barca sendo uma zona especial de interesse social, em que alguns parâmetros urbanísticos eles são mais flexíveis do que em outros locais, tá? Mas eles existem e precisam ser obedecidos. E havia também, pessoal, outro tipo de solicitação, que, assim, solicitações, por exemplo, políticas. Tá? Quais são as solicitações políticas? Eu tenho um cadastro, vamos supor, de 400 famílias. Um exemplo, não foi esse o caso. Mas eu preciso que vocês aloquem 450 unidades habitacionais, porque eu preciso resolver um problema que existe no outro lugar e eu preciso dar 50 unidades habitacionais para outras pessoas que não são da comunidade da Vila da Barca. É um pedido de natureza técnica, não sei, eu acho que é uma questão política, né? Outra coisa também, vai ser financiado pela Caixa Econômica. A Caixa Econômica, ela tem horror à diversidade das unidades habitacionais. Se ela puder, ela te impõe uma tipologia única, porque isso é muito mais fácil para eles construírem os projetos econômicos e atender a burocracia. É muito mais simples do que você montar um processo para cada um tipo de unidade que você vai fazer.
Então, tudo isso o projeto teve a obrigação de atender. Bom, esses próximos 2 slides aí são fotos que eu peguei da internet para exemplificar o que era, e ainda naquela altura também era assim mesmo a acepção que se tinha de habitação de interesse social, o conjunto residencial. Essa é uma foto de um conjunto na cidade de Irati, no Paraná, do programa Minha Casa Minha Vida. Uhum. Isso não é da época do projeto da Vila da Barca. Tá? Isso é posterior, mas havia muitos desses também na época. Tá? Se a gente observar bem, do ponto de vista humano, isso é uma coisa terrível. Tá? Quando eu olho para um negócio desse, eu penso que isso é um depósito de pessoas. Isso parece sei lá, um presídio. As ruas são todas iguais, as casas são todas iguais. As casas são iguais. Como é que as pessoas vão construir as suas relações afetivas? Como é que elas vão exercer as suas individualidades ou a individualidade da sua rua? Né? Enfim, isso é uma coisa que assim, acho que ela proletariza ainda mais a pessoa que vai morar aí, que já não é uma pessoa de condições econômicas muito confortáveis, né? Mas esse tipo de conjunto habitacional, isso é o sonho do poder público. Eles adoram isso. Por quê? Porque você faz uma coisa dessa, entrega lá para o usuário e vira as costas. A responsabilidade da tua casa é tua, do teu lote é teu. O sujeito não precisa se estabelecer, não precisa construir condomínios, aí, ou não precisa de que o poder público tenha um mínimo tipo de atenção, tá? Para cada um deles. Não, a rua é pública, o teu lote é teu, tu mura dentro, enfim, se faltar água, entendeu, na tua casa, o problema, no certo sentido, é teu, a fossa, enfim. Tá? Só que isso é uma coisa terrível, uma coisa, assim, nós ainda não superamos isso porque continuam surgindo conjuntos desse. Tá? Felizmente, eu vou fazer uma conta para vocês observarem que matematicamente essa solução não era possível na Vila da Barca. Olha só, se a gente pegar aqui a lei do uso do solo da prefeitura, sobretudo essa lei número 2 aí, que é de 1999, essa lei número 2, que é LCCU, é Lei Complementar de Controle Urbanístico. A LCCU de 99, ela diz que em situação de projetos sociais, você pode fazer lotes de 90 metros quadrados. E as ruas podem ter 9 metros de largura, incluindo as calçadas. Então, o lote mínimo de 90 metros quadrados, mas a parcela de rua que ele ocupa, se a gente somar e multiplicar pelo número de unidades que a gente teria que contemplar, olha a conta aqui que a gente fez. Imagine o seguinte. Bom, pessoal, se não der para compreender aí o meu raciocínio, avisem, tá? Imagine o seguinte, o lote de 90 metros quadrados, mais a parcela de rua que ele ocupa, ele está aqui na metade, porque a outra metade a gente considera para o outro lote aqui, ele ocupa uma área, tá? 90 metros quadrados vezes 628 dá 56 mil e tal. Os trechos de rua, 628 trechos de rua, tá? De 27 metros quadrados, que é essa área daqui, vezes sim, os 628, dá 16 mil e tal. Ou seja, se a gente fosse fazer uma tipologia dos sonhos do poder público, a gente iria gastar 73 mil metros quadrados, tá? Para fazer lotes individuais de habitação unifamiliar. Mas a comunidade ela não é feita apenas de ruas e lotes. Olha só, quando a gente fez um pré-dimensionamento, vamos fazer aqui juntos. 628 lotes mais os trechos de rua dá 73 mil metros quadrados. Se a gente considerar a faixa livre na orla, 5 mil metros quadrados, praças e outros equipamentos desse tipo, considerando uma média aí de 2 metros quadrados por habitante, que é um índice aceitável pela bibliografia.
Se a gente colocar o mercado, o centro comunitário, a quadra, ou desportiva, né? A escola de samba, o museu que existem lá, a creche, as igrejas, tá? E mais, estação de tratamento de esgoto, reservatório de água, a gente chega por baixo a 91 mil metros quadrados. Ou seja, ele transcende os 84 mil metros quadrados que estavam disponíveis para o projeto. E graças a Deus, porque com essa conta a gente já afastou uma tipologia que a gente não queria, que a gente não devia, que a gente deve se livrar dela. Tá? Mas aí vem a outra tipologia da sedução também, que é a verticalização. Vertical. Né? Você fazer o condomínio. Na época, havia em São Paulo um programa chamado Projeto Singapura. Acho que o prefeito era o Maluf. E o Maluf pegou e, assim, ele, com o discurso de erradicar as favelas, ele construiu na frente das favelas um cordão de prédios, tipo isso que vocês estão vendo. Pulei um. Tipo isso que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Esse muro de prédios em que a favela ficava por trás. Então, ele nem destruiu a favela, construiu outras unidades habitacionais e escondeu a favela da vista de quem passava nas ruas principais. Tá? Bem, por que a gente não faz, por que não se adota, por que não se adotou esse modelo vertical? Por várias questões. Primeiro, o prédio desse tipo, ele precisa, para que as pessoas consigam morar nele, que haja a constituição de um condomínio. Existem custos condominiais de morar num prédio desse. Tem o custo da energia elétrica das áreas condominiais, da entrada, tem o custo da bomba que leva água para a caixa d'água que está lá em cima. Enfim, tem uma série de despesas que normalmente a população de baixíssima renda, como era a população ou como é a população na Vila da Barca, não consegue arcar. Além do mais, essa construção ela é mais dispendiosa. Por quê? Ela exige aparatos, por exemplo, como exigências do Corpo de Bombeiros, para que um prédio desse receba o alvará, que ele precisa ter uma caixa d'água robusta, ele precisa ter uma bomba, ele precisa ter um hidrante. Enfim, ele tem uma série de coisas que custam caro, vamos dizer assim. Outra questão também, já é uma questão um pouco mais social, é o impacto, tá, que você tem de sair de uma casa e morar num prédio como esse, morar num apartamento. É uma mudança de tipo de vida brutal. Tá? É uma mudança radical no modo de vida das pessoas. Então, isso foi outra coisa também que não se pensou em fazer, mas que se teve que argumentar dessa maneira para que, quer dizer, eu não, quem teve que argumentar isso foi o Luiz Fernando no momento inicial. Por que chamaram o Luiz Fernando? O Luiz Fernando já vinha desenvolvendo, desde o início dos anos 90, junto lá com um camarada que faleceu há pouco tempo, chamado Demetri Anastasakis, vários habitacionais para a população de baixíssima renda. O primeiro deles é esse habitacional São Francisco, aqui. Depois, houve outros também no Rio de Janeiro. Aqui embaixo é na favela da Maré, conjunto habitacional. Aqui, no canto superior direito, é em Bento Ribeiro Dantas. Eu vou já detalhar como é que eles são. Isso aí é uma tipologia que fica entre o prédio e a casa. Ele não é nem o lote individual, no qual as pessoas vivem dentro lá dos seus terrenos e dane-se, e nem o prédio onde as pessoas têm que mudar o seu tipo de vida e ter esses custos condominiais assim, de habitar. E ele permite um tipo de projeto bastante permeável em que você pode construir uma série de praças, espaços de trânsito, de permanência, enfim. Olha só, pessoal, eu fiz um videozinho para explicar aqui como é que evoluiu, vamos dizer assim, a tipologia do lote individual para a tipologia da Vila da Barca. Então, nesse primeiro momento aqui, vocês veem as casinhas dentro dos seus lotes. Tá?
Bom, no primeiro momento, a gente desmonta o limite do lote e junta as casas. Faz as casas geminadas. Tá? Pode colocar também a casa uma em cima da outra. Ou seja, a gente faz casas geminadas sobrepostas. Claro que tem que ter uma escada externa aí para um pau aqui, vou começar de novo. Vou voltar, pessoal. Espera aí. Vamos lá, eu tentei parar o vídeo e não consegui. Depois eu posso passar de novo, esse vídeo tem menos de 1 minuto. Então a gente faz as casas sobrepostas, coloca a escada para que as pessoas de cima tenham acesso às suas casas, tá? Faz lá a cobertura. A Vila da Barca, ela é uma otimização dessas casas geminadas sobrepostas. Tá? Como é que é feita a tipologia da Vila da Barca? A unidade de cima, a gente corta a metade dela e essa metade que cortou coloca em cima da metade que sobrou, ou seja, a gente faz unidades duplexes. E aí, em vez de eu ter uma unidade em cima da outra, eu tenho 2 unidades em cima de uma unidade embaixo. E aí depois é só arrumar aí a circulação em cima para que as pessoas tenham acesso às suas unidades. Inventa lá o telhado, e está feita a tipologia da Vila da Barca. Então, Bassalo, e essa tipologia, desculpa, e essa tipologia, algum aluno não está, alguém quer perguntar, tem um aluno que falou muito legal, em termos de metragem e em termos do que vai crescer, fica por conta do projeto ou do usuário, no caso? Eles não têm... Não. Uhum. A gente vai até conversar sobre esses sistemas evolutivos no final da nossa conversa, que eu tenho então, uns slides bacanas para vocês. Depois. Não. Quem faz isso é o poder público. Acho que eu ia dizer o aluno. Não, eu quero saber assim, se o projeto já contempla algumas alterações na tipologia, é isso que era a minha pergunta. Não. A gente vai já... Não, o projeto não. Tá, ok. Ela é entregue dessa maneira. Então, a gente vê da esquerda para a direita os lotes individuais, vê aqui nessa do meio as casas geminadas sobrepostas e vê aqui à direita a tipologia da Vila da Barca, que são 2 térreos e 2 duplexes, tá bom? Evidentemente que esse da direita, ele permite uma densidade muito maior do que os lotes individuais, ou seja, o aproveitamento da rua é melhor. Nesse outro desenho aqui, a gente vê um esquema de como ele é. O desenho da direita, está vendo só, tem uma unidade térrea e em cima de cada unidade térrea tem 2 unidades duplex. Deu para entender, pessoal, como é que é isso aí ou alguém tem dúvida? Querem que eu volte? Alguém está com dúvida aqui ou não? Como é que está aí para vocês? Está tudo sob controle? Está todo mundo ouvindo bem? Tem alguns alunos que entraram um pouquinho depois. Tudo ok? Tudo ok. Perfeito. Tá bom? Vamos em frente? Pode ir, né, pessoal? Tá tudo certo. Até agora tudo ok, tudo tranquilo. Beleza, pode seguir. Vamos em frente. Olha só. Essa estratégia, ela não apenas é uma estratégia de adensamento, mas também é o limite daquilo que o Corpo de Bombeiros aceita como entendimento de casa, vamos dizer assim. A gente tem 3 planos, certo? Mas o Corpo de Bombeiros não considera isso 3 casas, 3 andares, entendeu? Você só tem uma escada externa, e depois eu vou já explicar para vocês a estratégia da escada externa, ou seja, o Corpo de Bombeiro não te exige um hidrante, o Corpo de Bombeiros não exige uma bomba que tenha, digamos, uma capacidade, uma pressão tal, ou seja, aquele aparato que a gente tem normalmente nos prédios, ele não é necessário nessa tipologia, porque ele considera 2 casas, tá bom? Bassalo tem uma pergunta aqui do Alain. Essa tipologia, ela é padrão ou pode mudar? Não, ela pode mudar, tu pode fazer. A gente, depois disso, já fez outros projetos com essa ideia do térreo e o duplex com outra configuração, completamente diferente.
Entendeu? Isso é Ou só seja, o princípio, pessoal. Entendi. Ou seja, nessa segunda posição aqui da seção longitudinal, o bombeiro, no caso que estás falando, não considera 3 pavimentos, ele considera... Não. E aí não é exigida a questão dos hidrantes, é isso, Exatamente. né? Então, entendeu isso, pessoal? Exatamente. Da questão da legislação do Corpo de Bombeiros, quem não está ainda ciente bem dessa questão da legislação dos bombeiros, no caso, a nossa legislação, né? A legislação estadual. Mas a nossa é fundamentada. O nosso bombeiro, se pegar as nossas ITs, elas são quase idênticas às ITs de São Paulo. Mas assim, não é só do bombeiro, é da prefeitura também. Também, tá certo. Da prefeitura também. Ou seja, isso é a maneira que a gente consegue fazer um vertical. Deixa eu passar aqui o outro slide. Tá? Então, olha só, isso já é uma fotografia aqui da primeira etapa que foi entregue na época, foram 100 e poucas unidades entregues, tá? Onde a gente vê a praça, né, que acho que é o grande elemento urbano aí desse tipo de conjunto, vê prédios não muito altos, tá? As escadas externas, tá? E esse Lego aí, que o Luiz Fernando andava com esse negócio no bolso, de cima para baixo, esse Lego, segundo ele, tá? É a constituição da tipologia dele, né? Ele adorava trabalhar com isso, enfim. Isso também não serve para qualquer projeto, não, pessoal, tá? Sim. E também traz alguns problemas que eu vou mostrar para vocês nesse projeto. Como se fosse a volumetria e a maquete, a volumetria, né? Deixa eu te perguntar, exatamente. Tem mais uma pergunta aqui, Bassalo, só um minuto. Diga. As unidades têm individualmente a mesma metragem quadrada? Tem, 65 metros quadrados. Eu vou mostrar a planta daqui a pouco de duas das principais. Tá certo. Tá? Mas essa metragem tem que levar em consideração ela ou pode ser mudada? Existe assim, ou é padrão? Não é padrão, não. Não é padrão, não. Tanto que a gente já fez outros. Por exemplo, o Conjunto Liberdade, que é perto da universidade, que ele é, digamos, uma evolução dessa tipologia da Vila da Barca, ele tem 60 metros quadrados apenas. Tá? E tem outros que podem ter um pouco mais, um pouco menos. Isso aí, pessoal, depende de quanto você tem para gastar. Nas unidades, entendeu? Você enquadra de acordo com aquilo que for possível, tá? Entendi. Podemos ir em frente? Podemos. Tudo ok, pessoal? Então, isso é uma estratégia de adensamento, tá? Um adensamento não vertical, adensamento que a gente chama de horizontal. A tipologia utilizada, como eu falei ainda agora, é uma tipologia que está entre a casa e o prédio, entre a casa horizontal e aquele edifício. De novo, reduzido aparato de prevenção e combate a incêndio, e ela compõe também, pessoal, uma geometria que ela não é muito diferente da geometria das palafitas. Se a gente olhar bem, os telhados e tal, eles têm mais ou menos o mesmo tamanho dos telhados da situação original. Isso foi vamos dizer assim, uma maneira de não mudar tanto o tipo de vida das pessoas. Tá? Uhum. Isso nos permitiu arranjos não muito monótonos, como são muitas unidades, nos permitiu que construíssemos lugares diferentes, muito embora as unidades elas se pareçam. Tá? Não existem áreas condominiais com custos. A escada, que é uma área condominial, vocês observam que é uma escada externa, ou seja, ela é iluminada com o excedente da iluminação pública. Quem lava a escada é a chuva. É claro que pega a chuva. A escada não é coberta. Tá? Ele, de qualquer maneira, quando coloca as pessoas morando a 6 metros no máximo do chão, tá? ele não desmonta o vínculo que as pessoas têm com o resto do chão. O processo, por ser um processo em alvenaria estrutural e sendo entregue na alvenaria, ele permitiu baixos custos. Tá? O material, ele é um material adequado ao nosso clima, porque tijolo cerâmico e telha de barro é o que nós temos de melhor para o nosso clima. Tá? E ele também permite que você ocupe da maneira como está entregue, quer dizer, uma ocupação semi-acabada.
nada impede que você reboque as suas paredes por dentro, nada impede que você pavimente o seu piso que foi entregue no cimento, enfim. E as fundações, isso aí é uma questão importante, houve 2 projetos de fundação. Um projeto feito no Rio de Janeiro, que era um radier. O que é um radier? Tipo uma laje que fica pousada em cima do chão. Mas quando começaram a construir, apareceu lá um laudo dizendo que ia afundar e que tinha que fazer estaca. Eu não entro no mérito desse laudo, tá? Mas até hoje o calculista lá do Rio de Janeiro diz que foi desnecessário o estaqueamento. Mas foi feito o estaqueamento, então. Foi estaqueado. Foi feito. Ok. Olha só, essa aqui é a primeira poligonal que a prefeitura nos entregou para fazer o primeiro projeto. Eles nos deram 84 mil metros quadrados para fazer o projeto. E esse aqui foi o primeiro projeto que saiu. É a primeira configuração. Eu vou passar dela e vou comentar depois, porque não muda tanto, mas tem uma mudança que é essencial. Tá? Só que é o seguinte, pessoal, para você fazer esse projeto do jeito que está aqui, nessa área, o que ia ter que acontecer? Ia ter que aterrar. Para aterrar, essa população ia ter que ser removida e alocada em algum outro local. E aí a prefeitura não dispunha desse local. Então alguém teve uma ideia, que eu não sei qual foi, de mudar a poligonal e passar a ocupar essa parte aqui. Eu não sei se a prefeitura desapropriou, não sei se ela comprou, não sei o que aconteceu. Então essa parte aqui, que era uma parte sólida, passou a fazer parte do projeto. E essa outra parte daqui da frente saiu do projeto, porque muito embora isso fosse considerado tecnicamente Vila da Barca, essas casas ela tem uma condição muito melhor do que as casas que estão lá para dentro. Tem mais uma pergunta, Bassalo, sobre se esse sistema é diferente do Minha Casa Minha Vida, ou pode se comparar. Olha só, o Minha Casa Minha Vida era um programa habitacional, que não impunha nenhuma tipologia. Entendeu? Você podia fazer Minha Casa Minha Vida horizontal, Minha Casa Minha Vida vertical. Tinha um caderno da Caixa Econômica que colocava Minha Casa Minha Vida como um prédiozinho. Entendeu? Isso foi muito criticado, inclusive, pelos arquitetos na época e tal. Mas, assim, antes era Minha Casa Minha Vida, antes disso tinha o plano PAR, e agora parece que o governo federal vem aí com o plano Minha Casa Verde e Amarelo. Já foi lançado isso. Mas ainda não tem os parâmetros. Porque a Minha Casa Minha Vida tinha lá qual era a área mínima, qual era a área que tinha que ter cada ambiente, largura, não sei o que, tinha uma série de coisas que esse programa ainda não trouxe. Eu queria só complementar e responder aqui rapidinho para o Alain. Alain, esse projeto que está sendo explicado aqui pelo arquiteto Bassalo, que foi feito, na verdade, não sei se você chegou um pouquinho depois, eu acho que você entrou depois, ele já tinha explicado, né? É porque eu não estava conseguindo entrar na plataforma. Houve uma contratação, na verdade, a prefeitura, né, Bassalo, foi eu até coloquei aqui, de 2003, né? E ela contratou na verdade, o escritório, o Luiz Fernando, né, como já tinha desenvolvido essa tipologia, e aí o Bassalo, como escritório, né, pode contar um pouquinho, né, novamente, eu acho que tem muita gente que entrou depois, Bassalo, pode só repetir rapidamente. Na verdade, a prefeitura contratou o Luiz Fernando, que é um arquiteto amigo nosso, que é do Rio, é carioca, a gente mostrou a tipologia deles para vocês lembram? Na primeira referência? Ele é autor daqueles que fez em Manaus, tá? Sim, pode. E o Luiz Fernando foi contratado para fazer um estudo de viabilidade com uma tipologia que ele já vinha desenvolvendo junto com a equipe dele no Rio, né? E a gente foi contratado para transformar esse estudo de viabilidade, que era uma meia dúzia de rascunhos, que nem poderia deixar de ser diferente, em projeto. E a gente fez algumas adaptações, fez algumas alterações, fez outras também 10 anos depois, enfim. 7 anos depois. 7 anos depois. Então, o risco original ele é do Luiz Fernando. Tá, mas assim, tu entendeste, Alain,
isso que foi desenvolvido para a Vila da Barca, o detalhamento do projeto e, digamos, o desenvolvimento, na verdade, do projeto, a gente pode explicar aqui assim, foi feito com o Bassalo, com a 629, que é o escritório que ele estava à frente na época, né? Não é isso, Bassalo? Isso. Tá bom? Isso. Ficou claro agora? Tá bom, obrigado. Entendi. Nada, perfeito. Vamos lá. Então, isso aqui é um slide mostrando de novo o sistema viário, que existe lá, o sistema de circulações, vamos dizer assim, tá? E como é que nasce o projeto, né? Como é que nasce o traçado do projeto? Primeiro, como a gente ia ter que aterrar, precisava criar um muro de arrimo, precisava criar uma linha na orla que seria uma via, até como questão de proteção para a orla, né? Naturalmente, a rua principal, que é a Coronel Luiz Mendes, foi estendida até essa via na beira da Baía do Guajará e ficou uma área norte, uma área sul, onde foi desenvolvido um sistema viário clássico em quadrícula. E o projeto deita, vamos dizer assim, em cima dele. Essa parte aqui mais escura, azul, eu acho, sou daltônico, pessoal, tá? É o sistema viário onde passam carros, tá? E as cinzas são um sistema viário que pode passar um carro de serviço, mas são vias para pedestres, tá? Aqui na beira foi feito um trapiche, que é isso aqui. Esse amarelo aqui, né? Esse amarelo. O muro de arrimo ele é feito aqui, tá? Essa parte daqui, tá, é a parte primeira, é a primeira fase que eles construíram, tá? Isso aqui ficou na metade por construir, tá? Esses outros aqui, os azuis e os vermelhos, essa imagem aqui, pessoal, ela já é de um ajuste do projeto que foi feito em 2011. Tá? Bom, o primeiro projeto do Luiz Fernando tinham uns 8 tipos de bloco, 8 tipos de unidade. A Caixa Econômica ficou furiosa com esse negócio. Para construir foi um inferno, a detalhar esse negócio todo foi uma trabalheira muito grande. E, no segundo momento, a Caixa Econômica chamou e disse o seguinte: eu não quero mais essa diversidade tão grande. A gente acabou fazendo 2 tipos de blocos só, que estão representados aqui pelos azuis e vermelhos. Mas esses outros aqui são blocos também, tá, com outra configuração. Bom, olha só, vou tirar aqui o mapa para a gente enxergar melhor e ver o seguinte: o projeto da Vila da Barca ele não é apenas um projeto para receber unidades habitacionais. Então, ele tem, vamos de cima para baixo, ele tem um mercado, que ele ficava próximo ali da orla, até para vender algum pescado que pudesse chegar pelos trapiches. Ele tem um museu, tá? As igrejas, aqui é a Igreja Luterana, aqui é a Igreja Católica, aqui é a Assembleia de Deus, aqui é a Igreja Quadrangular, tá? A escola de samba, colocada num local para interferir pouco na vida das pessoas, o centro comunitário próximo da escola de samba, a quadra polivalente, uma creche, que não é projeto nosso, nem a creche, nem o mercado foram projetos nossos, foram projetos da prefeitura. Tá? Aqui o reservatório de água, que não foi construído até hoje, e aqui a estação de tratamento de esgoto, que já foi construída. Então, o projeto da Vila da Barca não é apenas um conjunto de casas, como alguns insistem em dizer para depreciar o projeto. Vamos em frente. Existem também 11 edificações que são mistas, que são edificações destinadas à habitação e comércio embaixo. Olha só, elas são esses bichinhos aqui que eu não sei qual é a cor. Qual é? Onde estão? Me diz aí. Esse aqui, Silvana. Tá. Esses aqui. Tá? São os laranjas. Laranjas. Boa. Acertei. Tá melhorando. Então, assim, a gente alocou os pontos comerciais de maneira que o raio de influência deles, de 100 metros, pudesse varrer toda a extensão, tá? E estivessem também locados em vias de circulação, porque o comércio precisa estar localizado num eixo de circulação como forma dele viver.
Ele funcionar bem. Uhum. Dele funcionar e tal. Então, esse aí é o traçado básico da Vila da Barca. Tá? Depois eu vou falar para vocês um pouco sobre essa questão das vagas de garagem. Tá? Vamos voltar aqui. Ó, essa foto aqui já é de 2013, pessoal, que mostra a parte que foi construída e está habitada, e essa outra aqui que começaram a construir. E o pau torando para cá, entendeu? Onde está alguma coisa do aterro foi feita, que tinha começado a fazer o muro de arrimo, mas a obra começa, para. A problemática, né? Uhum. É isso aí. Bom, olha só, esses 2 slides aqui mostram a preocupação que a gente teve com a integração do traçado viário da Vila da Barca com o seu entorno. Então, a gente vê aqui, por exemplo, as ruas que seguem, tá, a direção das ruas existentes. Ó. Aqui, esse caso aqui também. Isso aqui é uma outra imagem, aquelas que vocês já viram. Bom, deixa eu explicar um pouco aqui de como é que foi resolvido a história do térreo e do dúplex. É assim, depois que a gente reformulou o projeto em 2011, a Caixa Econômica nos obrigou a fazer 2 tipos só de bloco. Tá? E são os 2 tipos de bloco que a gente está trazendo aqui. Então, olha só, pessoal. Esse aqui é o térreo de um dos blocos típicos. Tá? Bom, tem 4 unidades aqui. As entradas das unidades, elas estão aqui nas setinhas. 2, 3, 4. Isso aqui é idêntico a isso aqui. Ou seja, a uma unidade é isso aqui. Ó. Aqui tem 65 metros quadrados. Então, você tem sala, um banheiro, uma cozinha, uma área de serviço e 2 quartos. Esse hall aqui. Tá? Essa aqui é outra unidade, a outra e a outra. Isso aqui é o pavimento de cima. Tá? Veja só. Tá? Isso é a parte térrea do dúplex. Ou seja, você sobe aqui na escada, lá de baixo, tem aqui uma espécie de pátio que dá acesso para uma unidade aqui, ó, e a outra unidade. Ou seja, nos térreos, você tem banheiro, sala, área de serviço e cozinha. E entra por aqui e sobe a escada. Tá? Aí você tem uma unidade aqui igual, essa outra aqui é um pouco diferente, por causa da configuração do projeto, e essas unidades aqui. Ou seja, cada setinha dessa aqui corresponde à entrada de uma unidade. Então, tem 4 embaixo e 8 em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês vão ver... Só um minutinho, desculpa te cortar. A professora Eliane está mandando aqui um recado e pedindo para eu agradecer vocês, que ela vai precisar sair. Pedindo para agradecer você pela valiosa contribuição e esclarecimento aos alunos. Isso. E que ela espera que todos vocês, alunos, aproveitem essa grande experiência que está sendo compartilhada com vocês nessa noite, tá bom? Obrigada, professora Eliane. Obrigado, Eliane, também. Vamos lá. Vamos em frente, galera. Pode seguir. Gente, está todo mundo quietinho aqui, está tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos lá, pode continuar, professor. Muito bem. Em cima disso aqui, que seria no terceiro pavimento, é onde estão os quartos. Ou seja, isso aqui é uma unidade, quer dizer, o sujeito chega aqui na escada e vai para um quarto, vai para o outro. Aqui é a mesma coisa, eles têm um luxozinho, eles têm uma varanda. Tá? Essa unidade aqui que fica do lado dela é ligeiramente diferente. Tá? Isso é maneirismo do projeto lá do Luiz Fernando. Tá? Mas, enfim, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Tem um detalhamento delas aqui, um pouco maior. Tá? Uma coisa que é importante, isso aqui é o térreo, isso aqui é a escada que leva as unidades duplas de cima, e aqui uma ideia de como poderia ser o layout. Isso não, na verdade, cada um resolveu da sua maneira lá. Isso aqui é apenas uma ampliação de uma unidade dos slides anteriores. Tá? Sala, corredor, o hall aqui, né? Banheiro, cozinha. Importante perceber o seguinte, as cozinhas,
elas são generosas, porque na pesquisa que foi feita, identificou que os espaços de permanência importantes eram as cozinhas. As cozinhas. Então, as cozinhas elas não foram feitas pequeninas, não. Tá? Isso aqui são os duplexes, né? Você sobe a escada. Uma coisa que é importante é o seguinte, não tem banheiro no terceiro pavimento. Por que não tem banheiro no terceiro pavimento? Porque a pressão de água da Cozampa, ela só consegue alimentar até 6 metros de altura. Ou seja, no caso aqui eu tenho 5, que o chuveiro fica a 2 metros, né, mais 3 do chão. Então, ou seja, eles não têm caixa d'água. Não tendo caixa d'água é um problema a menos para você gerenciar. Também, se faltar água na rua, falta aqui. Estava previsto lá um castelo d'água que não foi construído, uma caixa d'água. Né? Bom, então isso aqui é a planta dele, tá? Isso aqui é a planta do pavimento superior. Tá? Você chega aqui na escada e tem aqui quarto e quarto. Tá bom? Vamos para o outro tipo que a Caixa Econômica permitiu a gente fazer. Que esse aqui é uma unidade que a gente chama de unidade térrea, pessoal. Tá? Ele não é térreo e dúplex. Tá? Ele tem 8 aqui embaixo, 1, 2, né? E ele rebate para o lado e para o outro. E tem aqui a entrada de um, a entrada do outro, aqui uma espécie de área uma área para uma criação de galinha, um pato, alguma coisa, porco de jeito nenhum. Tá? A outra é aqui, no pavimento superior, a gente tem aqui os 2 quartos, ainda tem aqui as varandas, e esse aqui é o pavimento superior da outra unidade, que é mais baixa. Aqui um detalhamento dele, quer dizer, o térreo do bloco típico, que não é térreo e dúplex, é o bloco térreo mesmo, térreo mais 1. Né? A sala de jantar sempre dentro da cozinha, enfim. Isso aqui é o pavimento superior dele. Tinham, em média, quantos metros quadrados que tu falaste que elas eram bem amplas, né? Pela própria referência. Silvana, eu não sei te dizer, entendeu? Mas eu acho que ela tem aqui uns 8 metros quadrados, talvez. 8 metros. 8 a 10 metros quadrados. Mas é assim, eu não tenho isso de não, cabeça né? Só mais. para ter uma ideia, porque, na verdade, existe muito essa referência das pessoas do interior, né? Que gostam de cozinhas amplas, né? As pessoas ribeirinhos também têm essa tradição, né? Não te esquece que a Vila da Barca é uma comunidade urbana. Eu sei. Não, o que eu digo assim, ela é urbana, mas assim, os hábitos de viver existem alguns pessoas são ligadas às ilhas, né? Então acabaram vindo para cá em busca, ou o pai é de Cametá, não sei de onde, então não tem como a gente uma coisa escapa. Sim, não tem como. Eu sei porque eu estou falando isso por conta da família do meu pai, né? Que é de Carapebiri. Então, por mais que você venha para a cidade, você fica ainda com muitas referências daquilo que tu viveste ou que tu vivenciaste lá no interior. Na verdade, isso tem uma questão também, Silvana, entendeu? De um tipo de vida que a mulher fica em casa, entendeu? Sim, está muito ligada à questão social. Questão verdade. social também, entendeu? E que ela passa o dia na cozinha, ou cozinhando, ou lavando, etc. Entendeu? É um tipo de... Mas isso aí também a gente encontra, né, em locais que não tem nenhum vínculo com a água. Sim. Eu acho que acabou que é um gosto, é uma coisa que ficou na cultura do paraense, brasileiro, cultural. Na verdade, nem paraense, brasileiro mesmo. É verdade. Né? É verdade. Bom, vamos ver aqui, eu tenho algumas imagens aqui, algumas fotos da obra, vocês podem ver aqui, ó, estacas, né? Pessoal, tá aparecendo uma barrinha aí embaixo, cheio de bolinha colorida, tá, né? Tá aparecendo. Tá. Então, olha só, isso aqui é a cravação das estacas na área seca. Isso aqui já é com radier pronto sobre as estacas. Uma coisa que é importante é o seguinte, essa tecnologia da alvenaria estrutural, o tijolo é colocado com furo na vertical e não na horizontal. Tá?
As instalações passam todas por dentro. Você não é como você faz hoje, que você faz o tijolo, faz a parede de tijolo e depois quebra para colocar a tubulação. As tubulações elas são previamente embutidas na alvenaria. Tá? Acho que as próximas imagens elas são imagens da obra já pronta. Uhum. Tá? Muitas áreas para muitas vias de pedestres. Isso é um lugar bem vivo, vamos dizer assim. Aqui à direita, as unidades mais baixinhas, a gente vê que tem 2 níveis só. E ela é cheia desses lugares onde as pessoas conseguem desenvolver um tipo de vida extramuros. Uhum. Isso aqui é um dos problemas graves do projeto. Tá? Primeiro, o projeto só tem beiral para frente, ele não tem beiral para o lado. Tá? E isso, para a nossa região, é uma coisa terrível. Isso veio do projeto lá do Rio. E o rufo também, que é essa conexão aqui, ele não existe. Se tu chega com a telha aqui e na hora fizeram um encaliçamento bem vagabundo, claro que deu goteira depois, as pessoas mudaram essa solução. Boa noite. Boa. Pois não, pode falar. Tem uma dúvida pergunta aqui, professor. É só uma questão construtiva da característica da Vila da Barca. Queres que eu volte lá naquelas imagens do... Não precisa. É porque ela não tem o embolso, o reboco, ela não tem isso, né? Como foi solucionado a questão de infiltração para a nossa região? Ela é toda impermeabilizada externamente, internamente? Como é? Foi solucionado? Ótima tua pergunta, mas eu vou abordar isso já. Tá? Por enquanto, te digo que é o seguinte, o projeto que foi feito, ele é para as faces aqui, elas serem permeabilizadas com resina. Tá? Você mas vê que isso tem não um deu brilho, certo. Né? Uhum. Mas isso não deu certo. Certo, tá? Entendi. Esses blocos da Vila da Barca são casas padrão, só que são blocos, eles são posicionados de forma diferente. São casas com planta baixas iguais, só que foram posicionadas de forma diferente? Ou são planos de necessidades diferentes? Por exemplo, o primeiro bloco, o primeiro andar, casa do primeiro andar, no caso, para uma família que utiliza somente um quarto, o segundo são 2 quartos. Como esse estudo? Não. Tu chegaste a ver as plantas? Você não viu antes, agora? Anderson? As plantas? Você chegou pouco? Então é difícil a pergunta. Ele apresentou, mas vamos todas lá. As casas, Anderson, elas têm a mesma metragem, elas têm 65 metros quadrados de área total e todas têm o mesmo programa. Uma sala, uma cozinha, uma área de serviço, um banheiro e 2 quartos. Tá? São todas iguais. Tá? Essa geometria delas aí é por conta da arquitetura, como é que eu vou dizer, o maneirismo do projeto, justamente para criar lugares diferentes. Essa volumetria é diferenciada. Mas as plantas, elas têm o mesmo programa, elas não são idênticas, mas elas têm o mesmo programa, tá bom? Entendi. Caso eu queira fazer um projeto com um plano vamos supor, eu quero fazer um conjunto habitacional para uma universidade e o plano de necessidade é diferente. Não é para uma família, no caso, não necessariamente precisa utilizar 2 quartos. É viável para que eu possa fazer? Mas é viável o quê? A tecnologia? Eu não entendi a tua pergunta também. É viável que a tecnologia de utilizar
o tijolo estrutural? Não, estrutural. Deixa eu ver se eu consigo deixar mais clara a minha pergunta. Eu vou fazer um projeto de conjunto habitacional. Automaticamente a gente já tem conjunto habitacional com plano de necessidade de 2 quartos e tudo mais. Só que se eu for, por exemplo, projetar para uma universidade, aqueles campings, eu posso aumentar essa área, eu posso aumentar ou diminuir essa área? Mas é o seguinte, área útil? se tu fores fazer um projeto para uma outra área, tu não vais usar esse projeto, tu vais fazer outro projeto, não é isso? É outro projeto. A tecnologia, Não, sim. A tecnologia, tu não vai pegar isso aqui e aproveitar. Porque tu vai fazer o quê? Quando tu tirares um quarto, tu vai fazer o quê com o lugar do quarto que tu tiraste, né? É outro projeto, cara. Mas a tecnologia, essa alvenaria armada, já alvenaria estrutural, ela é uma tecnologia que serve para um monte de coisa, não para isso só. Eu só queria entender, na verdade, se a pergunta dele é sobre a tecnologia ou sobre o programa, porque uma coisa... sobre o programa. O programa é específico para esse tipo de obra, no caso, né? Habitação de interesse social, onde foi pensado essa estrutura, que o projeto tinha já uma ideia, né? Como disse o Bassalo, essa forma, né, essa maquete que ele apresentou anteriormente, inclusive comparando ao Lego, isso é uma ideia anterior do arquiteto, e foi desenvolvido, no caso, pelo projeto, pelo escritório do Bassalo, essa forma de você juntar isso tudo, né? Na verdade, era desenvolvimento do projeto, isso que foi feito. Eu não tô entendendo, Anderson. Se tu fores fazer um projeto se eu fosse fazer de novo a Vila da Barca, o projeto não ia ser esse mais, entendeu? Já se passaram eu queria saber se descaracteriza a utilização desse plano de necessidade com uma sala, cozinha e 2 quartos. Se descaracteriza um conjunto habitacional. Se eu fizesse, por exemplo, só com um quarto, o primeiro andar com um quarto, o segundo com 2 quartos, com planos de necessidades diferentes. Deixa eu te dizer uma coisa, por acaso, na Vila da Barca, todas as unidades são iguais, tem o mesmo programa, entendeu? Mas existem vários outros programas habitacionais que têm unidade de 1 quarto, unidade de 2 quartos, unidade de 3 quartos, entendeu? Tá? É porque na Vila da Barca, por uma questão de decisão da Secretaria de Habitação, as unidades teriam todas o mesmo programa e a mesma área, tá? Então, ótimo, tá ok, obrigado. Mas assim, essa questão da resina não deu certo, eu vou já falar no final aqui os problemas disso aqui, tá? Perfeito. Então, isso aqui é um problema que aconteceu, tá? O projeto foi mal feito, mal concebido nesse aspecto. Tá? Isso aqui são umas fotos bacanas de publicação e tal. Isso aqui são imagens das igrejas. De cima é a Assembleia de Deus, à esquerda, de baixo Nosso Senhor dos Navegantes, em cima parece que é a quadrangular e embaixo é a luterana, que é a direita. Tá? Aqui eu tenho embaixo o museu, à esquerda, em cima, o centro comunitário e à direita a escola de samba. Não está aparecendo muito bem. Essa parte não foi construída, não, Bassalo? Não foi executada? Não. As outras duas imagens não apareceram. Peraí. Qual? Essa aqui? Essa apareceu, das igrejas, mas a outra não. Apareceu agora? Agora. Tá, esse é o museu, canto superior esquerdo, canto superior direito a escola de samba, e embaixo o museu não, pessoal, é o centro comunitário. Centro comunitário. Em cima, o museu é esse de baixo. Tá. Isso aqui é uma foto aérea que eu peguei da internet. Aqui embaixo a gente consegue ver o muro de arrimo. É feito com um saco tipo um saco não é um saco de cimento, tá? É um produto ensacado que quando ele molha ele adquire a resistência. Aqui é a parte que foi feita, executada, e essa parte aqui ficou pela
pela metade. Tá? Números finais, tá, do projeto. O lote final foi 81 mil metros quadrados, tá? 634 unidades habitacionais, 44 são unidades acopladas aos comércios. Então, ao todo, foram 678. A área, 65 metros quadrados. Agora, uma coisa importante para a gente ver. A área ocupada pelas habitações, com essa tipologia, foi 19 mil metros quadrados, a área do terreno. Se fosse o lote com a casa individual, dariam 56 mil metros quadrados. Tá? Inviável. Tá? As praças, nós conseguimos 2 vezes a área de praças que conseguiríamos se fosse no traçado convencional do lote individual. Tá? Conseguimos também fazer menos vias, porque ele é mais denso. Tá? E as vagas de garagem, 121 vagas de garagem, 18% do número de unidades. Bom, alguém pode perguntar por que as unidades só têm um banheiro? Porque as unidades não têm garagem. Tá? É uma questão de estratégia, pessoal. Tá? Quando a gente faz habitação social, se a gente dota a unidade de determinados confortos que a classe média aprecia, tá? A pressão para que a pessoa que recebeu a casa venda e seja substituída a família por uma outra família de renda mais elevada é muito grande, entendeu? Então, ter um banheiro apenas não é que a pessoa só tem direito a ter um banheiro, tá? É porque com 2 banheiros a pressão, além da questão do custo, seria muito maior para que a pessoa vendesse a unidade, que já aconteceu isso. Vou comentar isso daqui a pouco, tá? E também uma casa dessas não é para a pessoa viver a vida toda. Tá? O sujeito não consegue viver em 65 metros quadrados, não é... Assim, a ideia da habitação social é como se fosse um degrau para que a pessoa consiga se estabilizar na vida e depois aspirar a uma condição melhor. Uma coisa mais... Bom, a densidade, a gente tem 374 habitantes por hectare, tá? E tinha antes 800 e tantos habitantes por hectare, se eu não me engano. A fase 1 entregaram 136 habitações, a 2 e a 3 não foi executada, parou pelo meio. Tá? Bom, quais são os principais problemas desse projeto? Primeiro, tá? Falta de diálogo mais efetivo com a população. O processo dialogou muito pouco com eles. Tá? O social da SEAB não funcionou. Ou seja, eles receberam a casa, tá? E não participaram da discussão da constituição da casa, que, na minha opinião, não mudaria tanto. Tá? Mas, como eles não participaram, eles têm resistência. Já me deram essa casa, me impuseram isso aqui e eu não estou feliz com esse negócio. Isso, claro, que não é todo mundo, mas aconteceu. Essa tecnologia da alvenaria estrutural é uma tecnologia muito delicada, muito complexa. A gente teve muito problema de execução, fissura, goteira e tal. Se ela não for muito bem executada, ela traz problemas. Tá? Restrições a mudanças que a alvenaria estrutural impõe. O que é isso? Você não pode pegar e simplesmente abrir a parede que separa a sala da cozinha, porque é essa parede que está sustentando a laje e sustenta os pavimentos de cima. Você tirar uma parede dessa, pode cair. Tá? Por que vocês fizeram isso? Porque, se fosse feito no modelo convencional, o custo iria ser muito mais elevado. O bloco nem sempre era um bloco de boa qualidade, o tijolo. Às vezes ele vinha mal cozido. A resina, pessoal, para o nosso clima, ela é incapaz de permeabilizar direito. Nosso clima é muito agressivo, ele é muito úmido, ou seja, houve muitos casos de infiltração. Tá? Outra coisa, infiltrava não apenas pelo bloco, infiltrava na rachadura que acontece normalmente entre o bloco e o rejunte. Por quê? O rejunte é de cimento, o bloco é cerâmico, eles dilatam de maneira diferente e acontece a fissura. E quando você pega, por exemplo, uma parede que pega uma pancada de chuva de frente, a água entra um pouco. A falta de beiral lateral, que eu já mostrei para vocês, janelas mal posicionadas, não houve, digamos, assim, para que você conseguisse uma salubridade social, que as casas ficassem voltadas, as unidades voltadas uma de frente para as outras, algumas coisas
da salubridade física, vamos dizer assim, elas ficaram de lado. Eu não ia poder mudar todas as janelas da casa que ficava numa posição se ela estava de frente para outra, para que a rua tivesse uma vivacidade maior e, consequentemente, essas janelas ficaram numa condição, em relação a sol e ventos, pior do que na unidade, por exemplo, da frente. Internamente, como foi entregue no tijolo, alguns ambientes ficam escuros. Ele tem um aspecto de inacabado. Isso foi uma coisa que algumas pessoas identificaram. E assim, pessoal, o que é de pior? Tá? O conjunto não foi terminado. Entregaram 135 unidades e não construíram as igrejas, os mercados, as unidades comerciais, o centro comunitário, ou seja, as obras se arrastam, as pessoas brigam politicamente e fica mal para as pessoas lá. Né? Uhum. Bom, para a gente finalizar aqui, eu tenho umas imagens aqui que eu fiz em 2015, 2016, que mostra como é que as pessoas apropriaram a coisa. Tá? Vocês observam aqui que o ar-condicionado que não foi colocado, tá? O sujeito foi lá e colocou um split. Tá? Aqui, certamente, embaixo houve algum problema de infiltração e o camarada resolveu pintar. O sujeito abriu uma janela aqui. Uhum. O sujeito abriu uma janela aqui. Ó. Olha só, a parte que não foi entregue. Está abandonada e algumas dessas o sujeito cobriu e foi morar lá. Olha só o que aconteceu em alguns casos. A população construiu para fora dos limites. Tá? Ó, eu não tenho assim, nenhuma restrição ao sujeito fazer a melhoria da sua casa. A vida não cabe em 65 metros quadrados. Tá? O problema é que esse tipo de construção não é no lote de propriedade dessa pessoa que fez isso. Ele invadiu um espaço público. Espaço público. Uhum. Tá? Mas, assim, os caras consertaram os problemas do projeto. Olha o beiral lateral aqui, tá vendo? O outro aqui já revestiu ele. Esse problema não tem, é ótimo, entendeu? Que a pessoa aproprie e adapte, mas o sujeito não pode fazer uma garagem na rua, entendeu? Isso é a falta da fiscalização do poder público. Olha outro caso aqui. Esse aqui manteve razoavelmente, mas ele teve que pintar, porque a resina não deu conta. Né? Uhum. A resina foi muito frágil para isso. Olha só isso aqui. Esse é o mesmo bloco, pessoal. Uhum. Tá? Esse camarada aqui 2007, né? E 2016, né? De 2007 para 2016. Ó, sujeito aqui, tá? Ó, isso aqui é bem aqui. Ele construiu para fora. Ele construiu no espaço público. Ele fez uma garagem aqui. Ele cobriu aqui uma coisa. Resolveu o problema do rufo, que estava mal resolvido. Fez o beiral lateral, que resolveu as coisas. Vem aqui da goteira, pessoal. O problema não é... Ninguém deixou de fazer o beiral lateral por burrice, não. É porque a geometria dessa que o Luiz Fernando trouxe do projeto, ela tem um nó bem aqui que tu não consegue resolver direito. Isso é um problema de concepção do projeto. Tá? Agora, olha só. Trouxe umas imagens de apropriação do espaço público. Estão vendo aqui? O projeto original é isso aqui, pessoal. É a varanda. A família aqui avançou para fora mesmo. Construiu uma laje e ocupou um espaço que não é dele. Só que tem um aspecto de ser de uma população de baixa renda, pessoal. Mas não é privilégio deles, olha só. Isso aqui é na Avenida Nazaré, esse prédio. Essa pessoa construiu aqui uma estrutura metálica, uma varanda, cobrindo aqui a janela do vizinho, e essa varanda dá para um terreno que não é dele. Isso aqui não é dele. É como se ele tivesse aberto uma janela bem aqui nesse ponto. Já colocou aqui uma caixa de ar-condicionado para um terreno que não é dele. Se ele resolver subir o muro até aqui, ele tem direito. O dono do terreno daqui. Tá? E não vamos longe. Olha aqui. O reiki. O envidraçamento da sacada. Pessoal, isso aqui é uma forma de apropriação do espaço público.
Quando você envidraça uma sacada, uma varanda, você está estendendo o limite da sua unidade para além daquilo que a prefeitura lhe permite. A prefeitura só lhe permitiu fazer a varanda porque ela é aberta. E aí vem agora essa tecnologia do envidraçamento com o discurso de que a gente pode abrir. Na verdade, ninguém abre. Outro dia eu vi um lançamento de um prédio. Pasme, ele tem mais varanda do que área interna. Uhum. Tá? Eu ia te colocar isso. Essa é uma outra questão também, mas isso é uma burla da legislação, né? Da legislação, do coeficiente de aproveitamento. Isso é uma discussão maior para outro. É uma discussão que vai longe, porque, na verdade, eu acho que os meninos daqui da equipe devem saber, se você tem mais varandas, você vai ganhando pela legislação. Como a legislação deixou essa brecha de que desconta... não conta para o coeficiente de aproveitamento. Você aumenta e você ganha mais 1 ou 2 pavimentos, dependendo da quantidade de varandas. Quase todos os prédios adotaram esse padrão, né? Essa estratégia do mercado imobiliário é uma estratégia de burla, na verdade. Agora, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, para a gente fechar. Esse conjunto, a Vila da Barca, foi um projeto que eu mais fui agredido como arquiteto, entendeu? Surgiram diversos artigos escritos covardemente, eu digo covardemente porque jamais dialogaram com a autoria do projeto. Olha, o projeto não é meu, entendeu? Mas foi agredido da mesma maneira, entendeu? Atribuindo o insucesso do conjunto da Vila da Barca a problemas de projeto. Teve dissertação de mestrado dizendo que a pessoa vendeu a sua unidade e voltou para a palafita porque ela gostava mais da palafita do que da unidade que foi feita. É óbvio que não aconteceu isso por causa dessa razão. Aconteceu isso porque a pessoa, quando recebe uma unidade no seco, estruturada, legal, ela passa a ter um bem de troca na mão. E ela, que já é uma miserável, né, do ponto de vista econômico, ela diz, se eu vender isso aqui, eu vou ter um dinheiro, eu já morava em cima da água, eu vou ter um dinheiro para tocar a minha vida. Ela vende e volta para lá. E alguns artigos, algumas dissertações, debocham da miséria e dizem que o bom era morar onde eles estavam. E por conta disso é que as pessoas voltaram para lá. Claro, isso na verdade é uma análise ideológica que é feita com o intuito de agredir ou o poder público que fez isso, ou os arquitetos que fizeram. Os arquitetos, né? Então, assim, eu não me lembro do prêmio que a Vila da Barca ganhou, nem sei se ganhou. Acredito até que sim, Silvana. Eu me lembro foi dessas dissertações que eu tenho guardadas, que na verdade, entendeu, são imorais, porque o sujeito dizer que é bom morar naquelas situações onde as crianças morrem de doenças de veiculação hídrica, isso é imoral, isso é indecente. Mas, enfim, eu trouxe aqui umas imagens do projeto do Alejandro Aravena, Prêmio Pritzker de Arquitetura. O Pritzker de Arquitetura, pessoal, é que nem o Oscar, que nem o Prêmio Nobel de Arquitetura. É um reconhecimento de qualidade e tal. O Aravena, lá no Chile, ele projetou unidades habitacionais num sistema evolutivo, né? O que é? Ele entregava parte aqui da unidade e a pessoa construía depois, na sua necessidade, o acréscimo. Por exemplo, olha, aqui é um acréscimo, aqui outro. Isso aqui é quando começou o negócio. Tá? Mas, na verdade, olha só o que aconteceu. Lá no prédio do maravilhoso Alejandro Aravena, eu nunca vi ninguém da academia se levantar contra o Aravena. Só de, Aravena, fantástico, não sei o que e tal. Mas isso aqui, qual é a diferença disso para o que nós vimos lá na Vila da Barca? Nenhuma, entendeu? Nenhuma. Ou seja, isso aqui é a ausência do poder público, que não consegue gerenciar a sua legislação, é a insegurança do poder público quando o sujeito vai e fecha o conjunto. Vou mostrar outro aqui para vocês. Também do Aravena. Começa assim, festa, que beleza, que maravilha. Olha só no que se transforma. Mesma maneira, as escadas foram cobertas. Por que você não cobriu logo a escada? Talvez se tivesse coberto a escada não coubesse todas as unidades que
que estavam previstas. Mas, o processo é o mesmo. Está vendo só? O sujeito construiu aqui o comércio, colocou a varanda, etc. Isso é do Prêmio Pritzker de Arquitetura, Santiago do Chile. Tá? Outro também em Santiago, olha só. Isso é publicado em revista internacional, em livro, não sei o quê. Eu trouxe para os alunos, inclusive, a referência dele. Uhum. Como solução. Ainda tem mais uma coisa, Silvana. O sujeito, assim, a proposta do Aravena de entregar metade da habitação, que era para reduzir o custo, ele entrega metade da habitação, mas o custo é 75% do todo, porque ele é obrigado a construir estruturas para receber o acréscimo. Ou seja, o sujeito ganha a metade e paga mais da metade. Ele não paga 100, mas assim, o preço do metro quadrado dele é maior. Entendeu? Ou seja, sistema evolutivo, isso é ótimo para a academia discursar. Tá? Mas olha só, o poder público está construção clandestina. Tá? Bom, para a gente terminar aqui, prometo esse último slide, já falei demais. É possível a gente tirar alguma conclusão da Vila da Barca? Pessoal, ainda não. Tá? Nem sei se vai ser possível, porque eu acho que esse negócio não vai acabar. Eu não sei, a não ser que o Ministério Público ameace de cadeia os prefeitos envolvidos. Aí eles vão correr atrás e, de alguma maneira, vão fazer. Tá? No balanço entre os problemas criados e os problemas resolvidos, eu imagino que, assim, pelo menos na minha leitura, o sujeito que morava literalmente em cima do esgoto, e ele está morando numa unidade, ainda que ela tenha problemas, num lugar seco, com o número na porta, tá? Eu acho que nesse balanço as coisas são positivas. Solucionou o problema do morar? É assim, pessoal. As pessoas acham que a vida das pessoas pode se resolver. O sujeito vive numa condição desgraçada. Tá? Aí dá uma casa para ele e está resolvida. Mas a vida dele não conserta, porque o bem morar ele não é a unidade em si, onde ele entra e dorme, faz as refeições, etc. O bem morar é a farmácia, é a unidade de saúde, é a acessibilidade, é toda uma cidade em volta prestando, digamos, serviços de infraestrutura para que o sujeito consiga viver. Não adianta nada tu dares uma casa dessa, você não consegue assegurar o bem morar, né? E assim, essas modificações que os moradores fizeram, o que isso representa? A vida não cabe lá dentro, entendeu? A vida não cabe lá dentro, tem um espaço ali fora, a prefeitura ela não fiscaliza, eu vou construir. É como se eu construísse, pegasse aqui o prédio onde eu moro e fizesse uma laje em balanço e fizesse mais um quarto aqui. Né? Uhum. Enfim, de maneira geral, pessoal, assim, esse processo é um processo muito rico que ensinou muito para a gente. Claro, tem uma série de imperfeições. Os outros conjuntos que a gente trabalhou depois, fundamentados no Vila da Barca, já corrigiram alguns problemas, trouxeram outros e tal. Assim, o que a gente precisa é reconhecer onde é que a gente avança e onde é que a gente não consegue avançar. Se a gente pegar uma experiência como essa e, por conta dos problemas, e jogar ela toda no lixo, é que nem aquele ditado clássico, né? Jogou a água da banheira fora com a criança dentro. Quer dizer, a gente não pode, por conta de problemas, tá, desse passo além que a gente deu, voltar lá para a casa do BNH, tá, o lote urbanizado, entendeu? Com a densidade muito baixa, com custo altíssimo do morar. Tecnologia repetida em todo o território nacional. Exatamente. Tá? E, assim, o último slide aqui é uma frase do Héctor Villeca, que é um arquiteto, acho que ele é uruguaio, trabalha também com conjuntos habitacionais, que ele diz uma coisa muito sábia, tá? Não se trata o problema da habitação social construindo casas, e sim cidades. Uhum. Bem, pessoal, desculpa aí se eu cansei vocês, mas é porque esse negócio da Vila da Barca, ele realmente é uma coisa muito rica, uma história muito grande, e tu acaba falando muito dele, né? Muito embora esse projeto, repito, ele não seja integralmente meu, mas eu acho que ele é mais meu do que muitos outros que eu fiz sozinho com o meu papel. Enfim, eu gostaria agora de receber alguma pergunta, alguma coisa. Rola aí a discussão, se quiser voltar algum slide, eu estou à disposição de vocês, pessoal. Tá bom, muito obrigada, Bassalo, foi riquíssimo, eu acho que foi interessante, né, tu colocares
a história, né, a problemática, porque a gente sabe que, principalmente, a localização da área é o fator principal aqui, que a gente já discutiu em sala, né, e a questão de fazer ou propor uma nova tipologia para a área, eu acho que deve ter sido realmente um grande desafio, e pena que a participação da comunidade realmente, das pessoas que iriam habitar, não teve essa ligação ou essa atuação muito presente. Talvez, no meu ponto de vista aqui, olhando o todo, eu acho que a tipologia, a geometria, ela tem ganhos, ela é bastante interessante. Ela realmente, aquilo que tu falaste, não é possível que a pessoa que morava numa outra realidade e receba uma casa, mesmo que seja pequena, mas muito diferente, né, em termos de construção, em termos de estrutura, de ter paredes, né, de ter divisões. Então, eu acho que realmente o projeto contempla nesse sentido. Pelo menos assim, talvez a gente que não se coloca no lugar dessas pessoas, a gente acha que é muito melhor receber isso, né, do que você continuar naquele tipo de vida, né, sem saneamento, sem o número da porta, como tu falaste, dessa questão da identidade. Né? E eu não sei como é que está a cabeça dos meninos aqui, mas vocês viram que a missão, na verdade, e o uso, né, que a gente está se propondo a desenvolver nesse semestre, não é apenas pensar em uma casa de 60 ou 65 metros quadrados, né, e sair daquela tipologia herdada do BNH, né, que a gente trabalhou já em sala, que hoje o programa da Caixa, ele constrói, mas ele tem uma tipologia bem diferenciada para cada faixa de renda, e que a gente também não pode lembrar ou pensar na época da Cidade Nova, né, onde, digamos assim, foi o maior conjunto, né, o primeiro nosso, maior, gigantesco, que também teve seus problemas, que também teve alteração. Eu acho que essa alteração, né, Bassalo, não sei, eu percebo, assim, a tua visão, que é realmente revoltante, mas, de qualquer forma, faz parte a mudança, as adaptações, desde que elas realmente não interfiram no espaço público, né? Elas não se apropriem inadequadamente, inclusive de mudança de alinhamento, né, das casas. Sim. Porque as casas têm uma calçada, Silvana. Pois é, as casas têm um alinhamento a seguir, né? Elas foram pensadas dessa forma. Então, de repente, vem uma pessoa e diz assim, olha, para mim não dá, eu recebi, mas não dá, eu quero mudar. Então, simplesmente eu faço e não tem ninguém dizendo, olha, não pode fazer, a fiscalização deixa, libera e a coisa vai. E isso não é viver em cidade. Eu acho que também eu tenho que concordar com o Bassalo que a gente tem que cumprir as regras do jogo,